tomando uma com um amigo meu e ele foi doido. Ele era corretor de imóveis na época. Aí ele falou, Papito, por que tu não vai empreender? Empreende, abre um negócio e tal. Eu disse, será, mano? Empreender, eu gosto do certinho. Todo mês o dinheirinho cair na conta. Ele, doido, não tem nada de estabilidade, tu acabar de ser demitido, brother. Estabilidade não existe, já diria o Flávio Não existe Augusto. isso não, porque eu falava de estabilidade. Onde é que veio a minha dificuldade aí nesse momento? Eu contratava às vezes o terceirizado e o cara era desorganizado. E eu comecei a ensinar os caras a fazer, doido, tu tem que ter os processos, tu tem que ter isso, ó, toma essa documentação, segue esse passo a passo, que isso vai ser importante, porque eu ajudava ele para ele me ajudar. E aí, nisso, alguns falam, tu dá mentoria, tu me ensina. Assim, não, pô, se eu vou ensinar não, os caras fazer o que eu faço, eu vou nada. Vou botar um monte de cara na rua fazendo o que eu faço. De jeito nenhum eu vou fazer isso. E aí, um belo dia, um grande amigo meu falou, doido, tu deveria ensinar a galera a fazer isso. Isso é massa, tu estás vivendo uma vida muito melhor hoje, porque aí eu já vivia na praia, já tirava férias com meus amigos e conseguia tocar o meu negócio de qualquer lugar. Está começando mais um episódio do UltraLeaseCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. E o tema de hoje é de funcionário a dono de agência de marketing. A gente tem um convidado especial Super aqui. especial. Mas antes, queria dar uns recadinhos. Queria agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles, esse podcast não estaria acontecendo. Então, nós temos o Cardápio Web, que é uma plataforma de cardápio digital que acabou se tornando uma plataforma de gestão do restaurante como um todo. Então, se você atende restaurantes, seja você nichado ou não, você precisa conhecer o Cardápio Web, porque realmente é uma coisa assim, é a melhor plataforma que eu já vi de cardápio digital e de gestão de restaurantes que tem hoje no mercado. E também o Reportei, que a gente inclusive usa, tanto o Cardápio Web quanto Reportei, a gente usa para acompanhamento de métricas do cliente da nossa agência, dos clientes da nossa agência. Então, dashboards completos, se você faz tráfego, mexe com CRM, e-commerce, tudo, você tem todos os dados ali na sua mão usando o Reportei. Então, a gente super indica. E outro patrocinador nosso que também utilizamos é a Great Pages. Então, a Great Pages é o mais poderoso software, mais poderosa ferramenta de criação de landing pages e sites. Então, se você quer landing pages que sejam fáceis de você mexer, de você alterar e que também tem uma alta performance, ou seja, que carrega rápido para você diminuir o teu custo por lead, que pode ser que seu custo por lead esteja mais alto porque a página demora para carregar. Isso é comum de acontecer em outras ferramentas do mercado. Já na Great Pages, não. É uma página de alta velocidade. Então, recomendo você utilizar ela também, que é a mesma página que a gente usa aqui na UltraLease. Beleza? A gente tá chique, já começa a gente tá chique. Patrocinador. E estamos aqui chique também com o nosso convidado, Igor Moraes, Papito. Coisa Valeu, boa. meu irmão, obrigado por Seja ter bem-vindo vindo. aí, cara. Veio direto de São Paulo para conversar aqui com a gente. Foi rápido. Eu cheguei, pausei e tô aqui. Chegou, não deu tempo nem da gente apresentar o escritório. Mas vamos gravar logo que a gente tem compromisso. Vamos embora. Mas depois a gente apresenta, o Bins apresenta aí. Eu não espero nada menos que isso. Papito, tu é de Recife, né? Recife. E veio para São Paulo por conta do marketing ou como é que foi a história aí? Foi exatamente assim, né? Eu sou de Recife, nascido e criado, morei 1 ano e meio em João Pessoa. Cidade Dizia, maravilhosa. nunca mais eu saio daqui. Muito bom lá. Cara, tô querendo, minha próxima viagem deve ser pra Cara, eu João tenho ido Pessoa. lá porque a família da minha esposa é de lá, então a gente sempre Tem vai lá. que ir, que é foda, é incrível, eu gosto muito da cidade. Só que daí, um certo momento, conversando com alguns amigos meus, principalmente o Alisson, que hoje é meu sócio, numa das viagens que eu fiz para São Paulo, ele ficava entrando na minha mente, mano, tu tem que vir para cá, teu projeto vai acelerar mais. São Paulo é foda. E eu dizia, eu moro onde vocês tiram férias, pô. As caras, mas a gente vai tirar férias. E fica de boinha, de estar sempre no flow, e as coisas acontecem aqui. E eu ficava me perguntando muito isso a todo momento, será que isso faz sentido? Aí, até para encurtar a história, eu comecei a criar frequência, né, de ir mais. E aí, numa dessa, eu decidi, não, acho que vale a pena. Conversei com minha esposa, com meu filho. E aí, vamos. Eles ainda foram um pouquinho resistentes, mas toparam. Né, a gente veio, né, e na boa, realmente o projeto mudou. Né, tudo aconteceu, acaba que tem as facilidades da gente estar em São Paulo. Para o que a gente faz, vocês sabem muito bem que a maioria do mercado, não falar digital, mas eu digo o mercado como um todo empresarial. O Brasil acontece em São Paulo, tem jeito. Exato. Então, acabei indo, não me arrependo, né? Agora eu quero ir para João Pessoa, para Recife, só de tirar férias, como os caras falavam. Mas essa é a ideia agora, mas estou amarradão. Muito 2 anos já. Cara, e para quem não te conhece, eu acho que seria bom você contar um pouquinho dessa história, porque o tema hoje do nosso podcast é de funcionário a dono de agência de marketing. Então, assim, a sua história, eu acho que ela inspira muita gente, porque você realmente trabalhou em agência,
E hoje, cara, não só tem agência, como também mentora outras agências. Então, assim, exato. como é que foi, assim, se você puder explicar um pouquinho como é que foi esse processo ali inicial de que você estava numa agência, qual era a agência na época? Eu não vou citar nomes, que eu vou contar uma história aqui. Essa segura. Porque eu vou contar uma parada aqui que eu acho que não é melhor expor ninguém, não. Tá certo. Mas tenho 15 anos, né, no mercado, trabalhei em diversas agências de publicidade tradicional, antes de... Não era marketing digital não, mesmo, era publicidade. Sim. Então, trabalhei em agência de publicidade. Então, trabalhei em várias da minha cidade. Eu sempre gosto de falar que, na época, eu pulava muito de galho em galho. Eu trabalhava 6 meses numa, ia pra outra, e meus amigos, mano... Isso é ruim pra tua carteira de trabalho. Você foi aprendendo ali, né? Você não é bobo. Mano, de verdade, eu dizia, doido, eu não tô preocupado com isso, eu quero aprender. Então, quando eu achava que eu não tava me desenvolvendo numa agência, eu realmente montava ali a minha pasta, né? Que na época a gente chamava de pasta, que é o portfólio. E mandava para outra agência e assim ia. Só que eu tinha o sonho de trabalhar numa agência grande. Eu sempre foram pequenas agências, esses casos que eu tô falando aqui. E a sua pegada sempre foi designer? Como designer. Tá. Então, eu comecei como designer. Então, primeiro eu comecei em casa, brincando mesmo, fazendo cartão de vídeo, essas coisas pros parentes. Vi que eu tinha uma parada ali que eu gostava de fazer, que eu tinha jeito. E aí foi quando eu comecei a me colocar. Já fazia publicidade e propaganda, que eu tava ali estudando, mas era porque eu não sabia o que fazer. Pra mim, eu disse, não, o que é mais fácil aí? Eu achava que era o mais fácil, mas... Enfim, me joguei na parada, só que eu tinha o sonho de trabalhar numa grande agência. Sempre foi o meu sonho na época de trabalhar numa grande agência, que atendia grandes contas, até que eu mandei o meu portfólio para uma agência, não vou citar nomes, porque eu vou contar uma história dela aí legal. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui aceito logo, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu entrei numa agência grande, né? Com aquele escritório gigante, todo mundo num iMac. A primeira vez que eu sentei no iMac, assim, cara, não sei nem como é que mexe nisso e tal. Sabia fazer no Windows, que era o que eu usava na época, mas aprendi lá. Trabalhei durante, eu acho que uns 4 anos nessa agência, de 3 a 4 anos. E eu sempre falo pra galera, né? Tinha hora pra chegar, mas não tinha hora pra sair. Pelo menos era muito a premissa das agências de publicidade na minha época, né? Então, chegava 9 horas da manhã e saía quando dava. E não tinha muito feriado. Quando a gente participava de concorrências, meu amigo era maluco, né? A agência parava para aquilo ali acontecer. E nesse rolê que eu fui fazendo, foi muito tempo e eu gostava muito. Eu vi meus amigos viajando pra praia, fazendo várias coisas e eu nunca conseguia, porque eu sempre estava trabalhando. Então, não ia aí, bora dar um rolê assim, não posso estar trabalhando, não posso estar trabalhando. Mas, mais uma vez, eu não reclamo porque eu adorava o que eu fazia. Você morava onde o pessoal tirava férias, mas você não tinha férias. Perfeito. Eu não tinha férias. Foram 3 a 4 anos, literalmente, sem férias. Inclusive até feriados. Muitas das vezes eu não conseguia porque a gente estava sempre trabalhando. Mas, mais uma vez, isso não me incomodava, porque eu estava também me desenvolvendo, aprendendo muita coisa, né? Então, isso melhorava o meu portfólio, atendia grandes marcas na época. E numa dessa teve um momento que eu disse, velho, não tá fazendo sentido, eu também preciso ter uma vida lá fora. Aí decidi que eu ia sair do meu horário. Então chegou na segunda-feira, 7 horas da noite, peguei minha mochila, pum, saí. Chegou a terça-feira, mais uma vez, 7 horas da noite, peguei a mochilinha, saí. Seu chefe devia estar ficando feliz aí nesse momento. Quando chegou na quarta-feira, Bim, disse que eu botei a mochila, que eu tava abrindo a porta, ele, opa, Igor, tudo bom e tal. Cara, vamos bater um papo? Vamos ali na sala de reunião? Aí era tipo uma escadinha, a gente ia pra sala de reunião. Quando entrou na sala, tipo uma sala aqui como a gente tá nesse momento, na sua posição, ele olhou pra mim e fez, vou direto ao ponto, eu não vou ficar de enrolação, você sabe que eu sou assim e tal. Você tá sendo desligado da empresa. Aí eu, como assim? Eu tô sendo desligado porque eu tô saindo no meu horário? Ele, não, você sabe como é que é, né? A agência é assim mesmo. Não tem hora pra chegar, não tem hora pra sair, a gente tá sentindo que você tá... Eu disse, mas isso foi 3 dias. Até então, eu sempre fui um cara... E eu sempre fui aquele cara focado, tá? E não porque eu queria pagar de melhor, porque eu gostava do que eu tava fazendo, eu gostava do ambiente. Eu também tava... Não vou usar esse termo, eu tava iludido pelo ambiente que eu tava vivendo, a atmosfera que eu achava muito massa, né? Uma galera mais descolada, assim. E isso foi bem marcante ali pra mim. E aí, nesse momento, eu voltei... Né, ainda busão, não tinha carro nessa época, peguei o busão e perto da minha casa tinha um posto de gasolina, fui nesse posto, fui pegar uma cerveja, disse, caramba, como é que eu vou dar uma notícia lá em casa que eu fui demitido da agência que eu sempre sonhei, né, porque eu sempre falava muito bem da agência para todo mundo, para minha família, e fiquei tomando uma com um amigo meu e aí ele falou, doido, ele era corretor de imóveis na época, aí ele falou, Papito, por que tu não vai empreender? Empreende, abre um negócio e tal. Eu disse, será, mano, empreender, eu gosto do certinho, todo mês o dinheirinho cair na conta, ele, doido,
tem nada de estabilidade, tu acabar de ser demitido, brother. Estabilidade não existe, já diria o Não Flávio existe Augusto. isso não, porque eu falava de estabilidade, tá? Ele, não, mano, isso não existe, isso vai acontecer em qualquer negócio que você tiver. E aí, para ter um recorte mais rápido, decidi que ia empreender. Naquele momento ali, ainda meio inseguro. Passou-se alguns dias, eu ainda saía de casa e fingia que ia pro trabalho, porque eu tava com vergonha e receio de falar pros meus pais. Eu morava com os meus pais, que eu tinha sido demitido. Eu não sabia como dizer para eles, aí acordava, botava minha mochila e ia trabalhar. Caraca. Que foi o tempo de fazer toda a parte de documentação e receber ali o meu seguro-desemprego. Aí eu decidi, comprei um computador, comprei uma mesa, cheguei em casa e disse, vou empreender no quarto de casa. E aí minha mãe, por quê e tal, quis entender, mas eu sempre falo para todo mundo, eu sempre tive a vantagem que meus pais sempre me apoiaram em todas as decisões. Me alertavam, será? Faz sentido e tal. E minha mãe falou, eu posso aqui me comprometer em te ajudar dando casa, comida e roupa lavada por um tempo, né? Contanto que você ajude em casa, que eu ajudava em casa, né? Que você trabalhe para que você volte a ajudar em casa, mas tá tudo bem. E aí eu passei esse período e começou o negócio. E aí foi quando eu comecei a empreender sozinho como urgência, como muita gente faz hoje, ainda vendendo sites e landing page, que era o que eu sabia fazer, né? E branding, que era a parte mais visual. Só que eu percebi que eu ficava num platô muito grande para vender branding, para vender sites, sem saber de marketing. Começo, meio, fim, né? Exato, tinha começo e meio fim. Então ganhava um dinheiro, mas um dinheiro passageiro, mas tudo bem. Eu estava sozinho, então era um dinheiro que me ajudava. Eu morava com os meus pais, então não tinha tantos custos para as coisas acontecerem. E aí fui crescendo, fui melhorando, contratei meus 2 funcionários, saí de casa, fui para um co-work. Ao invés de ir para um escritório, fui para um co-work, as coisas começaram a melhorar ali para mim. A gente se tornou uma agência, entrou no programa de parceiro na época da RD. Isso também foi muito bom, porque me ajudou a conhecer um pouco mais sobre agências, coisas que eu não conhecia tanto, né? E o programa me ajudou, a gente cresceu, se tornou uma agência, né? Eu digo para todo mundo que a gente era a maior do Nordeste em inbound marketing. Mas também só tinha gente de inbound. Então era mais fácil eu dar essa carteirada. Sim. Mas brincadeiras à parte, depois foi crescendo. A gente fez uma fusão com a outra agência local também, que também era muito boa. E a gente cresceu bastante. Legal, aí foi na época que a gente já estava com 28 colaboradores, escritório próprio, dentro de um shopping. A parada já estava numa proporção muito legal. A agência cresceu muito, mas grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu digo que a gente cresceu muito acelerado, sem obedecer certas coisas que provavelmente vocês defendem hoje também. Era uma agência de publicidade ou de marketing? Então, a gente era muito full service. Então, eram os dois. Então, a gente acabou não focando muito no segmento, não focando muito em... Então, a gente fazia tanto inbound quanto impresso, assessoria de imprensa, porque quando a gente fez a fusão, a outra agência tinha esses serviços. Entendi. A gente julgou que isso ia ser top. Que não foi a melhor decisão, mas eu sempre falo, eu não me arrependo, mas não me orgulho de certas coisas que aconteceram nessa época. Foi justamente por conta disso, Gui. Então a gente cresceu muito acelerado, não respeitou tanto os platores da gente, e aí começou a dar BO na parada. Então, erro de organização, de time, contratava pessoas, enfim, muito mais pelas habilidades, aí as pessoas tinham comportamentos ruins dentro do negócio, não tinha tantos processos tão organizados, tinha uns e outros, mas vende, bota pra dentro, e virou literalmente, hoje eu falo com toda tranquilidade, claro que hoje eu passei pelo processo, mas era bem balde furado mesmo. Cara, assim, é interessante você falar que você passou por isso, porque eu acho que todo mundo passa por isso e não tem um direcionamento, né? Que é o que a gente hoje lá, nas nossas mentorias, a gente tenta direcionar as pessoas, né? Então, na época não tinha um mentor que você acompanhava? Não tinha, né? Não tinha isso. Inclusive, eu tenho certeza que vocês, né, muito certamente passaram por isso. Hoje, o mercado, ele conversa mais entre ele. Então, as agências trocam mais, ainda mais nesse contexto que a gente tem hoje da educação, mentorias e tal. Mas nessa época não se tinha muito isso. As agências meio que achavam que uma ia roubar concorrente, né? Cliente do outro, meio que o concorrente era inimigo. Cara, é uma coisa muito doida. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque aqui, por exemplo, a gente forma os nossos próprios concorrentes. A gente nossa agência é especializada em restaurantes, você sabe. Sim, sim. E a gente tem vários mentorados que também são de restaurantes, então a gente está criando nossos próprios concorrentes. Mas é porque, cara, a gente tem uma cabeça muito de abundância, que eu acho que é a sua também. Perfeito. Então, que a gente está aqui agora, né? A gente tem nossas mentorias, a gente está aqui. E naquela época, então, você não tinha ninguém para te dar esse suporte ali de, cara, não, esse aqui é o melhor caminho, faz esse jeito e tal. Acho que também, antigamente, as agências eram muito focadas na região, imagino, né? Não, total. Hoje em dia, cara... O marketing digital possibilitou isso, né? Abriu. Que é cabeça de
dono de padaria, tá ligado? Você fica com medo das pessoas que estão do lado, que vai dar ruim, enfim, tinha muito essa mentalidade. E se tinha, tá? Tinha bastante. Hoje em dia, você vê, a gente atende clientes em, por exemplo, Portugal e, cara, sei lá, 10 anos atrás isso não existia, não tinha como. Não. Possibilidade zero. E o grande lance que foi massa, assim, também como um puta aprendizado pra mim nessa época, eu digo que eu aprendi o que eu não quero ser. Que foi exatamente isso, quando eu abri muito, né? A gente foi vendo as possibilidades, porque querendo ou não, quando você vai crescendo ainda mais na forma que a gente cresceu na cidade, muito local, ganhando, né, repercussão dentro da cidade, não nacional, mas dentro da cidade, surgem muitas oportunidades, mas aquelas oportunidades disfarçadas de problema. Vocês já viveram isso, mas deve ter vivido também. Sim. E aí comecei a entrar naquele flow que era muita coisa pra resolver, então às vezes dava gatilho quando eu chegava na minha agência. E acho que rola uma parada de ego. Muito. De querer, puta, cara, eu quero fazer várias coisas, tô fazendo tudo, né? Muito. Eu dizia pra todo mundo que eu queria ser o Google. O meu sonho era poder ter uma geladeira de Heineken, cara, dentro da minha agência dele. Isso é hoje de ego, né? Você, focar só em faturamento e só, tipo assim, número de seguidores. Cara, são coisas que no final das contas não é a parada, né, cara? Não. E eu acho que isso, de Tamanho alguma de forma, agência. para o consumidor, algumas pessoas vão Sim. olhar isso com algo com relevância. Mas quem realmente a gente precisa não é esse cara que tá olhando para isso. Então, o faturamento é puro ego. Então, tem muita gente, a gente sabe que fatura 100, 200 mil, mas tem uma margem de lucro baixa quando tem. Então, fica nesse giro. E eu era esse cara. Eu falo isso mais uma vez. Durei muito tempo para poder falar sobre isso, até eu expor isso, claro, depois que eu vim para esse mercado, me posicionei e comentou. Eu fiz questão de mostrar o outro lado da moeda, porque eu comecei a ficar doente, brother. Então, comecei a ficar doente, porque eu ia em desacordo com o meu propósito, em desacordo com o que eu via de valores meus mesmo. Porque era para tentar dar um jeitinho e fazer o negócio acontecer. Então, nessa época, eu faturava entre 100 e 150 mil por mês. Cheguei até a faturar 200 mil, mas eu tinha um custo fixo entre 100 e 150 mil. Você falou 28 funcionários, você chegará a 28 funcionários. Todo mundo era CLT, tá? Você tá maluco. Todo mundo CLT, escritório próprio, dentro de um shopping. Imagina, cara. Então, era uma porrada pra isso acontecer. É. E como é que foi, assim? Aí, o que deu da agência, assim? Qual que foi a... Então, aí foi nesse momento eu pirei, assim, realmente buguei. Um belo dia eu acordei no quarto da minha casa, man, e eu tive crise de pânico. Então você teve um burnout Comecei a chorar e não sabia, porque eu não sabia entender das minhas emoções. Eu não queria ir pra agência, mas eu tinha que ir pra agência porque só eu ia fazer o negócio acontecer. Eu tinha sócios, mas eu posso dizer, por eu estar na linha comercial, por eu ter um pulso mais forte ali com a equipe, acabava que as coisas sempre desaguavam em mim. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei doente, tive burnout e nessa eu passei dias dentro de casa sem sair. Um belo amigo meu falou, velho, tu tem que decidir a tua vida, se tu vai ou se tu não vai, não adianta ficar choramingando aí. E foi a minha decisão. Conversei com meus sócios, né? Pedi pra sair da agência, disse, eu quero sair, mas eu quero minha parte. Aí os caras, parte de quê? Da dívida? Porque não tinha. Mas tá rindo, mas é verdade, brother. Entendi. E aí saí com a mão na frente e outra atrás do negócio e... Então foi um puta aprendizado. Não, foi foda, porque nessa época, papito, eu fiz o 6 em 7 invertido. 100 mil reais em dívidas. Puta Era muita dívida, saca? Só que eu tive que começar. E eu dizia pra todo mundo, eu vou começar do zero. Mas eu não comecei Aí, ó, do zero. Mais um. Mais um. No outro eu derrubei o café, agora a água. Faz parte. Faz parte. Eu vou cortar o uísque antes do podcast. Ah, eu tenho acho um que é uísque aqui, isso. né? Tem um whiskyzinho aqui. Caraca, velho, de novo. Tô de volta mais uma vez, né? Eu acho que eu demorei um pouco mais pra derrubar alguma coisa do que do primeiro episódio. Vamos evoluindo aos poucos. Mas conta lá no burnout. Vai lá. Mas bem, eu recomecei. Antigamente eu dizia, vou começar do zero. Mas a gente não começa do zero. Eu recomecei. Porque eu tinha habilidades, eu já tinha um bom network. Eu tinha muitos dos processos documentados naquela época. E eu sabia o que eu não tinha que fazer. Que eu acho que é o mais difícil. Fazendo parênteses, eu já passei por um recomeço também. De outros negócios que eu saí com a mão na frente e outra atrás. Só que você fica tão frustrado, né? Porque você sente, pô, tempo que você perdeu. E naquele momento tu não valoriza isso que você teve de aprendizado, de conhecimento, que realmente não é exatamente isso que você falou, não é começar do zero. E sabe o que eu falava, Gui? Que nessa época eu dizia pra todo mundo, meu irmão, minha visão de fracasso é se eu tiver que voltar pra casa dos meus pais, que eu morava já sozinho. Só que, velho, eu ainda tinha a casa dos meus pais, se a gente for olhar por um sentido. Tem gente que nem isso tem hoje em dia. Mas pra mim era tipo assim, visão de fracassado. Saí de casa, tive um negócio,
quebrei, né? Porque de certa forma, ao sair, né, eu tinha aquela visão de, porra, eu quebrei, porque eu quebrei como CPF. A agência continuou durante muitos anos e tal, hoje ainda existe lá. Mas naquela visão que eu tinha, que era tipo assim, um empresário frustrado, né? Caramba, e ficava naquela de... Vou arrumar um emprego. Não posso arrumar um emprego. E aí que piorou mesmo a minha vida. Não, eu tenho que dar um jeito. E, graças a Deus, acho que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Disse, não, eu vou continuar, é isso que eu quero pra mim. Tenho que ser, enfim, tenho que entender que tenho que começar do zero, mas eu tenho muita informação ali para fazer o negócio acontecer. E aí, é uma das coisas que eu propago muito. Eu já tinha decidido, caramba, eu preciso atender todo mundo, eu não vou abraçar o mundo, né? Eu tenho que ver o que é que eu realmente sou bom, que naquele momento eu fazia as coisas sozinho, e eu era muito bom de vendas. E a primeira coisa que eu fiz, eu falo isso sempre pra galera, eu montei um belo de um site, né? Me posicionei ali, já comecei a me posicionar pra internet, falar... Que época que era isso? Oi? Que época que era? Com que ano, sabe? 2000 e... Foi um ano antes da pandemia. 2019. Foi 2019 para 2020, foi por ali, 2019 para 2020. E aí eu comecei a me posicionar, mas ainda muito tímido ali na parada, mas estava fazendo. E comecei a rodar as minhas campanhas. Isso começou a chegar clientes para mim, né? Isso foi legal, também ativei meu network. E uma coisa que eu sempre falo, assim, eu não quis logo, sair, vou contratar um monte de gente para mim. Eu vou terceirizar. Que era algo que ainda era um pouco obscuro nessa época aí de terceirizar, PJ e tal. Mas eu tinha um cliente e contratava alguém para fazer. Então, quanto é que tu faz um site? Aí eu faço um site por R$2.000. Eu, vendia 10. Porque eu já sabia o peso daquilo ali e eu já sabia vender caro. Sim. Porque eu já vendia mais caro para minha empresa, então tinha noção do valor e sabia negociar bem. E consegui fechar bons negócios. Nisso eu comecei a contratar uma gerente de projetos, contratei um atendimento, eu fiquei na parte comercial e uma BPO financeira para me ajudar no financeiro nessa época. Remoto nessa época? Tudo remoto, tudo remoto. Eu trabalhava sozinho no quarto de casa. E a operação eu terceirizei toda. Isso foi a minha melhor sacada ali, mas foi muito no feeling, não teve nada, ninguém me trouxe, eu fui fazendo porque eu via que eu tinha potencial de vender, mas eu contratava alguém para fazer para mim. Foi um feeling, mas não foi um feeling intuitivo, porque de tipo, esse aí é o padrão. Não, você teve uma experiência passada que você sacou, cara, o que é o lado ruim de ter o escritório, não sei o quê. Um monte de gente, porque a galera fica nessa vibe, não, vou ter um escritório próprio, vou contratar um monte de gente. Eu digo, velho, será que tu precisa mesmo disso? Exato. Pra quem tá começando, não faz o menor sentido isso. Cara, e é engraçado você falar isso, porque assim, eu comecei em 2020 desse mesmo jeito, mas eu acho que o meu aprendizado não foi com a agência de marketing, eu não quebrei nem nada, mas na época eu já tinha tido vários negócios que me deram essa visão de começar já terceirizando. Ah, legal, foi não mesmo, tinha, cara, velho. E pra mim foi o que fez acontecer. A minha visão sempre foi contratar, vamos fazer tudo bonitinho, CLT, eu sempre dizendo que tem CLT, porque eu tinha nessa premissa das empresas que eu tinha trabalhado, que eu não contei, mas na agência que eu trabalhei era tipo, metade do salário era CLT, metade era por fora, e eu ficava puto com isso. Eu disse, quando eu abrir meu negócio eu vou fazer as coisas certas. E aí fui no CLT com todo mundo, que eu acredito que foi o melhor momento que eu fiz aquilo ali, mas depois eu percebi que o mercado estava mudando, que é o que a gente está falando aqui agora, e fiz esse movimento. E hoje o PJ para negócios digitais é uma coisa relativamente comum e aceita, e assim, não tem tanto exato, como outros negócios. A reforma trabalhista também, cara. Não, exato. Então, nessa época, como eu também não tinha tanto acesso, então, para mim, o certo seria por esse caminho, mas não tá errado, não. O outro caminho hoje, na minha visão. Claro que você tem que buscar um jurídico para poder entender certas coisas, contrato, como é que você vai fazer tanto com o funcionário quanto com as pessoas. Eu acho que eu aconselho a todo mundo ter isso para poder minimizar qualquer dano futuro, mas, velho, de boa, hoje isso é muito mais suave do que era antes. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer isso que as coisas começaram a tomar uma proporção melhor para mim, porque eu tinha mais tempo livre e eu não faturava o quanto eu faturava na minha agência, mas eu lucrava muito mais. E aí foi quando eu entendi, caramba, o que importa é a última linha. Porque no começo era a busca implacável pelos 100 mil de faturamento. E sem sócio. E sem sócio. E sem sócio. Sozinho. Então, caramba, as coisas começaram a tomar uma proporção. Só que onde é que veio a minha dificuldade aí nesse momento? Eu contratava, às vezes, o terceirizado e o cara era desorganizado. E eu comecei a ensinar os caras a fazer, doido, tu tem que ter os processos, tu tem que ter isso, ó, toma essa documentação, segue esse passo a passo, que isso vai ser importante, porque eu ajudava ele para ele me ajudar. E aí, nisso, alguns falam, tu dá mentoria, tu me ensina. Assim, não, pô, se eu me ensinar os caras fazer o que eu faço, eu vou nada. Vou botar um monte de cara na rua fazendo o que eu faço. De jeito nenhum eu vou fazer isso. E aí, um belo dia, um grande amigo meu falou, doido, tu deveria ensinar a galera a fazer isso. Isso é massa, tu estás vivendo uma vida muito melhor hoje, porque aí eu já
já vivia na praia, já tirava férias com meus amigos e conseguia tocar o meu negócio de qualquer lugar. Eu até tenho uma parada que é bem legal, que uma vez eu ouvi você falando, Bindes, que nessa época eu era muito daquele cara, eu ia pra praia, levava o computador, trabalhe de onde quiser. Eu era esse cara, depois você descobre que isso daí, na verdade, você tá mais aprisionado que qualquer outra coisa, né? Mas eu era esse cara, eu ia pra cafeteria, trabalhe de onde quiser. E hoje eu vejo, não, peraí, eu tava viajando da batatinha, mas de fato era o que eu estava vivenciando naquela época, né? De poder estar mais livre da agência, apesar de ser uma agência da forma que eu falei, mas tava todo o tempo dentro da agência. Eu sempre preguei isso, que a gente precisava estar dentro da agência, que as coisas iam acontecer, e depois eu realmente percebi que não necessariamente. Tendo organização, tendo uma cultura boa, dá para se fazer as coisas remoto, mas eu acredito que o presencial ele traz mais cultura. Na minha visão, ele traz mais cultura. Eu sempre falo que para quem tá começando, cara, não tem necessidade nenhuma de ter escritório para poder tirar o negócio do chão ali, de começar de fato. Depois, aí é uma outra história, quando você já tem caixa, você já tá estruturado, você já sabe vender, já sabe entregar, já dá resultado, já tem prova social. Perfeito. Porque depois, agora uma coisa que você falou que é interessante, sim. A gente não precisa ficar necessariamente preso ali no operacional de ficar apertando o botão, fazendo a arte, né, atendendo o cliente. Isso daí é o operacionalzão. Mas, cara, a gente não pode sair da operação 100%, né? Perfeito. Porque, cara, às vezes as pessoas com aquela ideia de, pô, vou abrir um negócio, vou deixar ele sozinho ali. Cara, isso não existe. Pra mim, eu vou ser bem honesto com você. E aí vai pra todo mundo aqui. É ilusão pra mim o cara que acha que, sei lá, vai bater 100 mil de faturamento prestando serviço e vai sair 100% da operacional, porque isso eu tô botando um número para tangibilizar, para ficar mais fácil. Para mim é ilusão. Serviço, principalmente empresa de serviço, da forma que a gente tá falando aqui, o gestor de tráfego, uma agência de marketing digital, enfim. Eu acho que o cara sai do operacional, mas não sai da operação. Isso, já ouvi você. Exatamente, você vai estar lá. Se precisar botar a mão na areia, eu boto a mão na areia. Se precisar executar, só que eu tenho que trabalhar para que ao máximo eu vá saindo do operacional, mas para isso eu tenho que ter liderança, então eu tenho que ter o potencial de contratar bons líderes para o meu negócio, e isso não é barato, isso requer tempo. Demora, né? E você vai ter que estar voltando, revisitando muita coisa, então eu não acredito hoje que uma agência de marketing digital, eu nem vou falar números aqui, mas eu trouxe um exemplo de 100 mil reais, o cara vai sair 100% do operacional, eu não acredito nisso não, acho que o cara ainda vai fazer alguma coisa, mas o mínimo possível. Perfeito. Ele tem que ser essa mentalidade, ele tem que olhar assim, eu preciso fazer isso? Tem alguém que eu posso delegar? Eu tenho que documentar? Eu vou contratar e saber se faz sentido no cenário que ele tá. Porque às vezes o cara é pequeno e sai contratando um monte de gente. Eu fui esse cara, delargando mais do que delegando. E pode matar o negócio do cara. A conta chega. E como é que foi, cara? Então, depois que esse seu amigo aí falou, pô, você tem que ensinar isso daí, e aí como é que foi esse processo de virar mentor foda. de fato? E aí eu, decidi, caramba, eu acho que eu vou fazer isso. Vou ver qual é. Primeiro eu fui bem contra, porque eu dizia, não, esse negócio de internet, essa galera faz, é tudo pirâmide, isso é tudo errado, os caras ficam fazendo umas promessas meio loucas, porque eu tava vivendo um outro lado da moeda e eu não acreditava que era aquela facilidade toda. 6 em 7, que conversa, pô. Tô me ferrando pra fazer 100 mil num ano, às vezes naquela retomada, o cara faz em 7 dias, não faz sentido pra mim, mas caramba, ele foi doido, faz sentido, você vai ver, isso é legal. Não é sobre isso. O faturamento é importante, mas é sobre você botar pra fora o que você tá vivendo hoje, porque com certeza você vai transformar muita gente. Sim. E aí um belo dia eu tava na praia, eu vou fazer essa parada. Peguei meu celular, tava andando na praia, eu nunca esqueci essa cena. Peguei meu celular, galera, é o seguinte, tô pensando em abrir uma mentoria, fui logo fazendo mentoria. E essa mentoria vai ser para pequenas e urgências. Pequenas agências e urgências. Porque naquele momento eu vivia isso. Eu não queria, vai ser para uma agência grande, apesar de eu saber que eu tinha conhecimento. Mas eu também não me sentia seguro e era algo novo. Então, vou fazer para pequenas agências. Fiz isso e aí um monte de gente me mandou mensagem nessa época. Só que veio a urgência, agência, prestador de serviço. Veio todo tipo de gente. Fiz um filtro. E nesse filtro eu entendi algumas pessoas que eu acreditava que eu poderia ajudar. Eu disse, a minha promessa é te ajudar a ter um negócio enxuto e lucrativo, mas é fazendo o que eu estou fazendo. Eu não vou fazer promessa nenhuma de faturamento, nem nada, porque eu não tenho essa prova social, eu não me sinto confortável, porque esse é o meu cenário agora. Já naquela época, para você ter ideia, quando eu recomecei, eu faturava 30 mil reais quando eu fiz isso. Eu faturava 30 mil reais e não queria fature 30 mil reais, não, porque eu não estava seguro exatamente da minha metodologia. Ainda não tinha nada 100% validado, porque era tipo 6, 7 meses que isso estava acontecendo comigo. Mas aí, 18 pessoas aceitaram, assim. Eu vi que 18, aí eu disse, caramba. Aí tem alguma coisa aí, né? Cobrei R$ 1.500. E aí, porra, caramba, 18 pessoas e tal. Caramba, que legal. E eu assim, vamos lá, vou ensinar os caras. Aí fazer a primeira aula, e sempre da minha promessa sempre foi, tem hora para começar e não tem hora para acabar.
Então eu entregava Igual era quando você trabalhava na agência. Exatamente. E tinha vezes que eu ficava horas comigo, que eu dizia, mínimo, não vai acabar. E aí eu entregava um conteúdo pra galera e partia ali pra perguntas e respostas pra resolver, e sempre entreguei muito material, e quando acabava eu dizia, ó, semana que vem eu quero falar sobre projetos e processos, quais são as suas principais dúvidas? Aí os caras diziam as principais dúvidas e eu preparava o conteúdo baseado na dúvida do cara que tava comigo. E aí fiz isso e repeti isso, lancei isso, acho que nesse momento, em um ano, lancei umas 3 ou 4 vezes, e aí comecei a também gostar disso, isso foi legal, porque isso também me ajudou muito na agência. Uma coisa puxa a outra. Muita coisa, porque eu fui ganhando mais autoridade, então as pessoas começavam a caramba, eu não quero uma agência, eu quero a agência do mentor da agência. Isso me ajudava a fechar negócio, então eu estava na negociação, apresentava, o cara via que eu era posicionado, que eu dava mentoria, que eu botava algumas pessoas na sala, então isso acabava me ajudando a vender meus serviços também. E a parada foi tomando uma proporção muito legal. Corta mais um tempinho, foi quando eu decidi fazer os eventos. Eu acho que existe o Igor antes e depois dos eventos. E no decorrer do evento foi quando surgiu a Soma, que é a agência lá com o Pedro e a Nath. A parada começou a tomar uma proporção legal, a agência estava indo super bem, mas eu vi 2 alunos meus que eram muito bons no que faziam, né? E eu disse, caramba, fiz um convite ali para ele, vamos tomar um café. E disse, ó, tenho interesse de a gente entrar na sociedade, mas eu não queria entrar no negócio de vocês, eu quero abrir uma nova agência, né? Se vocês fizerem sentido, a gente abre isso junto. Fiz uma proposta, eles toparam e a gente abriu uma nova agência. E você conheceu eles dentro da sua mentoria? Dentro da minha mentoria. Então, eles já entraram, fizeram o processo, eu vi que eles eram muito dedicados e eram muito bons, mas eles não tinham muito feeling da venda, de como é que ia fazer o negócio acontecer. E aí foi quando eu entrei, a agência tem pouco tempo, a Soma, né? E depois aí essa outra operação, ela foi acabando sendo descontinuada, né? Que eu fazia inbound e tal, até porque realmente o tempo foi ficando mais curto. E aí a gente também olhava em questão de lucratividade, sendo bem honesto. O que me dava mais lucro, eu gastava menos tempo ali em energia, mas aí surgiu a Soma, a parada tomou uma proporção legal e a agência está crescendo, a gente cresceu bastante de 2 anos que a gente tem a Soma. A Soma já tem 2 anos, eu lembro quando a gente estava aqui em Brasília, você foi me apresentando ali que você tinha começado 2 anos, pô, 2 aninhos, tá aí virando, então tá voando, acho que o projeto, e não sei quais são as metas de vocês, tá? Mas eu tenho uma meta que eu coloquei para esse ano, eu quero ser sócio pelo menos mais umas 3 ou 4 agências. Cara, uma coisa interessante assim que a gente tá vendo aqui dentro, que como a gente tem a nossa mentoria, você tem a sua também, a gente consegue enxergar pessoas que são boas, né? Tipo assim, e não é só boas tecnicamente, né? Pessoas que têm, às vezes, uma afinidade com você, às vezes os mesmos valores, às vezes uma pessoa mais comprometida. Perfeito. E a gente tá vendo também essas oportunidades de ser sócio, não é uma coisa tão simples de, claro. vou sair fazendo sociedade aleatoriamente. Perfeito. Mas eventualmente, né, eu acho que é uma coisa que você tá enxergando também dentro da mentoria, né? Meio que no modelo de holding, né? Vou entendendo, vou vendo de que forma eu consigo, né, acelerar ainda mais o resultado. É mais um sócio operador, a verdade é essa, a ideia é essa, eu quero um sócio que seja operador. O que eu vou entrar aqui é com o meu capital, né, social, com o meu negócio, né, com o meu movimento, que eu sei que é forte, eu sei que vai de alguma forma impactar. É essa a ideia, mas eu também quero ir por nicho, que eu acho que é uma parada que vocês defendem bastante. Então, hoje eu tenho uma agência de branding, mas a ideia é pegar agências ou nichada em algum serviço específico ou em algum nicho específico. Esse tema é bom, porque uma das minhas perguntas aqui era sobre nichos, assim, qual que é a sua opinião? E eu queria, assim, uma opinião super sincera, total. Se você discordar, tá tudo bem, que tá tudo em casa, mas qual que é a sua opinião sobre nichos? Pô, pra mim, eu acho que assim, eu começo que o nicho te protege. Eu poderia começar dessa forma. Eu acho que é muito mais estratégico, né, você começar nichado. Nada impede de, no futuro, se você quiser ir abrindo outros nichos ou até se tornar um pouco mais ampla, você fazer. Mas eu acho que é mais prático de escalar, você realmente dominando um mercado específico. Você vai criar produto, você vai se posicionar. Para você criar processo é muito mais fácil. Sim. E assim sucessivamente. Então, eu sou, sim, defensor de nicho. Tá? Eu acredito muito nisso e eu bato muito nisso, né, dentro das mentorias. Né? Eu não digo que você é obrigado a ser nichado, mas eu falo, velho, tenta no mínimo fazer campanhas de nicho. Explora fazer as campanhas de nicho, porque às vezes a gente tem uma resistência numa agência que tá lá e eu tô vendo que, mano, esse cara tem tudo para ir para um nicho, porque ele é muito bom, ele já tem ali, sei lá, metade dos clientes dele, é um percentual grande no nicho pré-estabelecido, aí ele ainda quer, não, mas eu vou perder muitas oportunidades. Mano, faz uma campanha de nicho. Testa nichos, mas em vez de fazer uma campanha muito ampla. Então, às vezes o cara quer fazer uma campanha para todo tipo de empresário, se torna muito mais caro, é difícil de você gerar resultado para muita gente de uma vez, que tem que estudar, teu time tem que estudar, tem uma série de fatores que a galera
não leva em consideração, quando no nicho é muito mais prático. Tô dizendo que vai ser fácil. É mais prático de você ir acelerando o teu negócio. Então, na minha visão, acho que dá para fazer campanha de nicho se você tem alguma resistência e a partir disso começar a virar a chave. Ou, no mínimo, já começar nichado. Legal. Que eu acho que é o ideal. Eu acho que esse seria um cenário ideal. Mas vai para todo mundo. Vai de cada um. Vai de cada um. Porque às vezes o cara já tem uma operação genérica, enfim. Mas é legal, cara. Assim, eu nunca nem tinha te perguntado isso, mas legal você saber dessa sua opinião. E eu tenho uma outra dúvida também, que é... Cara, assim... Mais quantidade de clientes de ticket baixo... Legal. Ou poucos clientes de ticket maior, assim. Porque, cara, é uma coisa que... você ter muito cliente com ticket baixo, cara, é um jogo. Perfeito. Você ter menos clientes, não é poucos clientes, não tô falando de 2, 3, mas menos clientes com ticket mais alto é um outro jogo. O que você defende, assim? Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Perfeito, Papito. Eu acho que não tem errado nem certo. Isso. Né? Eu tenho os dois casos de agências que estão dentro da minha mentoria que vão nesse mesmo sentido, né? Até um exemplo de uma agência que é uma agência nichada para advocacia. Então, os caras hoje têm, acho que 170 clientes, mano. O ticket médio é 2,5 pau. Claro que tem clientes maiores, mas acaba puxando esse taxa. Só que os caras trabalham o volume. Então, eles têm uma operação preparada para isso. Time comercial, outro tipo de time de entrega, trabalha muito CS. Ele já sabe que vai sair uma galera lá na ponta. Ele tem muito churn, então ele equilibra muito isso para poder ter uma renda, o negócio crescer da forma que ele quer. Mas é um outro jogo, como você falou. Tem que ter mais time, tem que ter mais gestão, tem que ter liderança. E nem todo mundo tá nesse jogo aí, não. Eu acho que é o jogo para poucos. É isso. Sinceramente, o jogo de volume é jogo para poucos. Eu sou muito mais defensor de uma agência mais gourmet, ou uma agência... Uma gourmet que eu falo, mas é aquela agência que ela tem poucos, mas bons clientes. E sabe que você consegue escalar o cliente dentro da operação, velho. E o melhor, cara, é que assim, a gente falou isso mais cedo, né? Do negócio de faturamento e lucratividade. Muitas vezes essa agência menor, que talvez fature menos do que essa grandona que tem muito cliente que tem tickets menores, ela talvez tenha mais lucro do que esse outro modelo. Eu acredito que a maioria das vezes, tá? Eu acho. E ainda mais dor de cabeça também, né? Não, porque o cliente que paga pouco é o que mais... Cara, mas não é só... o cliente paga pouco, a gente mais o saco, é mais difícil de atender e tudo mais, mas, cara, você tem que ter uma operação com muito mais gente. Total, pô. Então, essa gestão começa a ficar muito mais complexa. É por isso que eu tô comentando. Não existe errado ou certo. Sim. Eu acho que vai do feeling da pessoa, escolha. Mas tem que de acordo com o perfil, né? Porque, assim, não é pra todo mundo. É nada, pô. Eu vejo muita gente querendo jogar esse jogo e lá na frente... Não. Quer voltar atrás, só que, pô, você também já criou uma autoridade em cima daquilo, positiva ou negativa. E você já tem uma estrutura, né? Porque você sabe, quando você tem a estrutura ali, meu amigo, você tem que fazer o negócio girar, senão você fica... senão a conta não fecha, velho. Eu prefiro trabalhar sempre olhando pra margem de lucro. Então tem que estar numa margem ali que seja equilibrada ali, dentro do que cada um quer pra si. Eu acho que não existe, qual é a margem ideal? Não, acho que se for parar por pesquisas dizem, né, que 30% é uma margem de serviço, de agência, é uma margem média. Mas eu acredito que quando você tem uma agência mais nichada, que você trabalha um serviço mais premium, você consegue ter uma margem muito mais alta do que 30%. E aí eu não vou nem trazer números, mas a gente sabe que é possível fazer isso. Não é viagem, não. Com menos esforço e trabalhando de uma forma muito mais inteligente. Só que, mais uma vez, aí esse cara nesse modelo, ele não é o cara que saiu completamente do operacional. Não. Saca? Aí eu trago aquela conversa dele. Não, ele tem que entender que ele vai continuar trabalhando, ele vai de alguma forma executar alguma coisa, mas isso com uma inteligência maior para fazer o negócio dele crescer cada vez mais. Ô, Papito, você que veio de urgência, começou como urgência, o que você vê dessa galera que é urgência, entra na tua mentoria ou você ajuda, o que você vê de erro comum dessa galera? Eu penso da seguinte forma, sabe, quem fala muito é Kai, isso, né? Crescer para organizar ou organizar para crescer. Eu acho que não existe uma resposta certa para isso aqui, não. Sinceramente, eu cresci e depois organizei, como talvez várias agências. Mas se você já pensa organizando para crescer, eu acho que é muito mais prático. Se você já pensa, você participa de um projeto como o nosso, se você busca educação, você vai crescer de uma forma muito mais sustentável. Então eu percebo que hoje a maioria das pequenas agências, ela está muito em absorver informações muito de habilidades. Então ela quer aprender sobre campanhas, quando esquece de olhar de gestão, de aprender que ele tem que aprender a precificar, a criar processo, ele tem que aprender a ser um bom gestor e não um bom executor, não que ele não vai ser. Então isso é uma habilidade que foi o que talvez fez ele sair
sair da Começar, zona né? do nada, né? Da monetização. Mas para mim é isso, é tentar pensar mais como um gestor, como empresário, do que como um executor. Para mim, eu acho que o principal erro é esse. Os caras só querem estudar habilidades. Mas assim, cara... Não quer pra parte chata. É o que a gente fala muito aqui também, assim, o que trouxe ele até aqui, né, que foi a habilidade técnica, não vai ser o que vai levar ele para um próximo nível. Então ele tem que entender que ele vai ter que ir atrás de conhecimento mais de gestão, de ser empresário, de como fazer ali, entender o modelo de negócio dele. Porque às vezes o cara tá só ali na execução, bicho. No começo, eu falo que no começo a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta para no futuro fazer o que a gente gosta. O que eu quero dizer com isso? Fazer design, vou pegar o exemplo meu que devia ser sua paixão, né? Eu adorava fazer a arte, até hoje eu gosto, eu faço muita coisa, mas muita coisa que eu quero, porque hoje eu consigo, hoje eu posso, aquela história de fazer, hoje eu faço porque eu posso, porque eu quero, mas eu tenho meu design, às vezes eu me pego, caramba, eu poderia pedir pro meu design fazer isso, mas eu tenho de boa, eu quero fazer, eu quero me divertir fazendo isso, e obviamente eu faço isso dentro de um tempo que faz sentido para mim, mas eu vejo a maioria nisso, não quer fazer o que não gosta, vender. Tem gente, cara, eu odeio jeito, vender, velho, eu odeio você levar não sabe vender, cara, você vai... É melhor nem empreender. É melhor nem empreender, velho. Eu não consigo ver um empresário que não se desenvolve na área comercial. Pra no futuro você poder contratar um cara pra estar com você. Quer dizer que você precisa ser super extrovertido, né? Não é questão de perfil. Mas você tem que se desenvolver, velho. Você tem que estudar sobre vendas, você tem que estudar sobre gatilhos mentais. Tem técnica hoje, então uma coisa é você fazer no improviso, que é o que a maioria faz. Aí é chato, porque você faz no improviso, você não tem... Fica desconfortável, né? O cara não sabe o que ele fala, Exato, mas quando você tem um script, você usa uma metodologia, você segue um passo a passo, mano, é muito mais fácil de vender e se torna divertido. Mas não é uma coisa tão simples, que eu acho que vender acaba sendo uma tarefa mais... pra mim, a mais importante do negócio, porque sem dinheiro a parada não acontece. Porém, é a mais desafiadora se você não está sempre se desenvolvendo, ainda mais com tanta tecnologia, com tanta coisa que a gente está vendo hoje. Cara, assim, se você pudesse dar uma dica hoje para quem tem agência ali, tá naquele momento de querer crescer, qual que seria a principal dica que você daria para essa pessoa? Caraca, mano, eu acho que é a ambiência. Ótimo. Pra mim, essa poderia ser a maior de todas, que foi o que mudou meu jogo, tá? Acho que a partir do momento que eu comecei a estar num ambiente de pessoas que pensavam... Eu não vou dizer nem igual a mim, porque eu nem pensava como os caras pensavam. Eu tinha um pensamento muito escasso, né? E quando eu fui para um ambiente com pessoas que pensavam maiores do que eu pensava, que me incitava a crescer, dizendo, mano, tu é bom pra caramba, tu pode cobrar mais caro, tu poderia usar isso. Acho que meu jogo mudou, né? Quando eu comecei a mudar o ambiente que eu vivia. Então, eu sei que nem todo mundo talvez vai ter um privilégio de ter um network, mas, mano, é buscar isso. Acho que pra mim talvez seja a estratégia, vou usar o nome como estratégia, que vai fazer você acelerar mais rápido. É estar do lado de pessoas que é maior do que você. Acho que pra mim é isso. Concordo 100%. Inclusive, o tema do nosso grande evento ano passado foi o ambiente transforma. Total, pô. Mas e às vezes as pessoas não têm essa percepção, né? Porque, cara, muitas vezes ela tem só o contato com os amigos, com os familiares, que ninguém é empreendedor, ninguém fez o que ela almeja fazer. Então, você tem que sair desse ambiente, não é sair 100%, mas sim, claro, ter acesso a outros ambientes. E o acesso, muitas vezes, é pagando, né? Porque, às vezes, as pessoas também não têm essa percepção. De, às vezes, estar num grupo que nem o seu, que nem o nosso. Cara, tem que estar pagando para acessar muitas vezes. Muitas vezes. Né? O acesso, muitas vezes, é pago. Não tem jeito, né? Não é você bater na porta lá, deixa eu fazer parte aqui dessa turma. Não. Não é assim que funciona. E tem outro ponto também importante nisso, que nesse mercado que a gente está ainda pegando, que muitos estão no home office... Aí, mano, como é que tu vai ter acesso dentro do teu quarto, dentro do teu escritório? Sim. Aí a galera acha que o negócio vai crescer loucamente só trabalhando dentro de casa. Não tô dizendo que você tem que sair que nem um peru da rolê, mas poder participar de eventos, poder estar em grupo de negócio, sair da sua zona de conforto e se desafiar, conversar com pessoas maiores. Cara, evento dentro do parte de casa é difícil isso acontecer isso. Cara. Te transforma, porque você começa a conviver com alguém que tá faturando ali o dobro que você, 3 vezes mais. Você fala assim, cara, como isso é possível? Tipo assim, cara... E tu começa... Pô, a gente foi no evento em São Paulo, aí era um evento de empresários... Maiores. Não era empresários do digital, era empresários do tradicional. Cara, a gente tava numa roda de conversa aqui, e a pessoa falou, quando você comprou... Era um cara que tinha uma funerária. Ele tinha um negócio de funerária lá, de planos de funerária. Aí, cara, o cara falando assim, não, isso aqui eu comprei, foi 30 milhões e tal, não sei o quê. Como se a gente estivesse falando aqui... Aí ele foi mostrar uma obra lá, essa obra aqui foi uns 40 milhões. Isso muda, velho, que você fala... Não, e o cara foi pra lá de jatinho. Então, assim, cara, você fala assim, porra, quando você começa a conviver, você fala assim, cara, isso é possível. Isso. Né? E, cara, lá atrás, eu acho que foi muito isso que me fez abrir a cabeça, porque eu tava confortável também lá atrás num certo momento, e eu comecei a andar com pessoas muito mais ricas que eu, e falava, cara, como é que pode um cara ter essa casa aqui? Como é que pode?
Aí você fala assim, cara, é possível. Você começa a tangibilizar, porque se você não tem acesso a isso, você não consegue enxergar. Exato. Por isso que a galera fala muito, empresário é tudo FDP, não sei o que, roubou pra ter, porque as pessoas acham que é porque o cara é rico, porque o cara tem... Mas daí a cabeça de empregado, às vezes, de escassez, o cara não enxergar essa possibilidade, né? O Érico, né? O Érico Ladeira, quando a gente foi apresentar sobre a empresa para eles virarem nossos sócios, né? Eu fiz a apresentação e tal, e eu falei, porra, cara, tem que mostrar que esse negócio que a gente tá criando aqui tem uma capacidade de faturar muito, né? Aí eu botei lá na apresentação e falei, cara, eu acho que esse negócio tem a capacidade de faturar X por ano. Beleza, né? Tal. Achando que tava abafando. Achei que não, porra. Tô garantido aqui, eles não vão... carteirada aqui, top. Eles não vão achar que vai ser um negócio pequeno, né? Aí beleza, tal, apresentei, eles gostaram e tal, cara, pô, Kahneman faz muito sentido e tal. Eles falaram que a tese de investimento deles era que empresas que tivessem o potencial de alcançar 10x do valor que eu tinha falado. E eles viraram nossos sócios. Então eu falei, porra... Então começa a mudar a minha cabeça. Começou a mudar a cabeça. Porque você fala, cara, se eles que têm essa visão enxergam que dá para chegar mais longe, então, pô, acho que dá. Então, é muito isso que você falou, de, cara, você tá com outras pessoas que às vezes o seu amigo lá falou, cara, tu poderia estar empreendendo. Exato. Ele enxergou, às vezes, uma coisa que você não enxergava. Né? Exato. Por isso que a gente tem muita crença, né? Que a gente traz de família, do ambiente que a gente vive. Não é papo de coaching nem nada, mas, mano, é foda. O ambiente muda o jogo, o ambiente muda tudo da pessoa. Então... Pegaram o código aí? E o inverso também, né? Porque você podia estar com um cara falando, não, você é doido. Não vai não, te puxa pra baixo, né? Que é o que acontecia, a verdade é essa. Não que, poxa, honro meus amigos, minha família, adoro meus amigos antigos, mas, mano, a galera... De boa, pra que tanto? Às vezes você vai lá... Se esforça demais, de vez em quando você vai lá tomar uma cerveja com eles, tá tudo bem, né, cara? Não precisa disso não, pô. Tá de boa aí, pô. Tu já ganha bem. Assim, porra, mas dá pra ganhar mais. Mas não é sobre ganhar mais. Dá pra conquistar mais. Dá porque, velho, isso é bom. E eu tinha essa crença por conta do ambiente. Quando eu passei a andar com esses caras, assim, com vários amigos hoje que eu ando... Os caras pensam diferente, é como você falou. Às vezes, não é nem questão de pensar em números só, né? Porque os caras também pensam muito no negócio, crescer. Mas, mano... É o impacto, até o valor que esses caras têm para as coisas é diferente. Você começa a olhar, pô, realmente faz sentido. A gente foi almoçar agora, pô. Eu tava falando que, pô, eu morava em João Pessoa, né? Antes de sair de Recife, fui para João Pessoa, como eu contei. E lá é tudo muito mais barato. E eu via meus amigos indo para lá dizer, pá, pizza aqui é muito barato. Eu disse, que nada, mano, é preço justo. Aí eu fui morar em São Paulo. Aí é tudo caro. Então você já é tudo de graça hoje, mas tipo, porque eu mudei de ambiente, tá entendendo? Então isso também você começa a pensar de forma diferente. Quer dizer que eu não vou valorizar. Você passa a ter outras referências, a verdade então, é essa. E aí não tinha, que é o que você falou, de um cara que compra um bom carro, que tem uma casa massa, que talvez você não conseguia nem sonhar nisso. Não dá nem pra sonhar nisso, não. É muito irreal. Não, poxa, hoje é a minha realidade. Eu quero poder fazer isso, até para dar uma vida melhor para minha família, né? Para poder ter conquista, poder viajar, poder dar mais para meus funcionários, para a galera que trabalha com a gente. Então, tudo tem um porquê hoje, sim, saca? Não é só ganhar dinheiro. Sim. Cara, e assim, você falou da ambiência, né? Eu vou dar minha dica, que eu concordo com a sua e eu acho que eu também responderia essa, mas eu acho que uma outra coisa que é muito foda, cara, é comprar tempo de quem já chegou onde você quer chegar. Perfeito. Que é o que hoje a gente, né, você tem lá a sua mentoria, a gente tem a nossa. Porque, bicho, isso daí te economiza tempo, esforço, bateção de cabeça. Cara, ficar doente. Você compra um atalho, cara, gigante. E as pessoas às vezes não percebem isso. Né? Sim, então, assim, e outra, a agência de marketing é um negócio que você precisa investir muito pouco, ou nada. Exato. A única coisa que você precisa investir é em conhecimento. Porque, cara, se você tiver um computador e um celular, você já começa, né? Você não precisa de grandes recursos, que nem outros negócios que você precisa, às vezes, fazer investimento de 1 milhão, né? Não precisa, cara. Então, eu sempre falo isso, cara. Quem tá começando, vai atrás de quem já tá no jogo, quem tá tendo resultado, né? Perfeito, Bings. Eu concordo também. Faz toda a diferença, cara. É comprar tempo. Eu acho que você bate muito no lance de comprar tempo e a gente perde muito tempo tentando resolver sozinho. Tentando descobrir, né? Ou, mais uma vez, porque eu brinquei aqui, mas também ficar doente, às vezes, por conta disso. Cara. Às vezes, você faz um investimento em um projeto como esse, que em
semanas, talvez, ou poucos meses, você vai ter o resultado que você só teria em 2, 3 anos, batendo muito cabeça. Sim. E olhe lá. E olha lá. E olhe lá. Então, às vezes, você está comprando tempo para crescer de uma forma muito mais sustentável, com menos dor de cabeça e num ambiente certo. Imagina lá atrás, quando você estava na primeira agência, se você tivesse, né, maluco. porra, um cara lá que tem uma agência maior, fala, cara, me ensina aqui, como é que você fez, como é que faz? Ó, não faz isso não contrata essa galera assim não. Calma, divide isso aí. Não vai para um escritório próprio da agora não. Segura mais um pouquinho. Isso, porra. Eu não tive esse cara. Eu só Faz fui. muita diferença, cara, faz muita diferença. Faz muito mesmo. Igor, e assim, o que você acha que qual que é a tendência que você percebe assim para as agências de marketing digital? Porque o mundo está mudando muito rápido com esse negócio da inteligência artificial, né? Cada vez que aparece uma atualização ali do ChatGPT com esse negócio do design, tá matando o designer, né? Enfim, mas qual que é o próximo passo? Qual que é a tendência na sua visão? Legal. Acho que, óbvio que acho que não, seria até contra-intuitivo eu não ir pensar aqui na inteligência artificial, que é algo que hoje está batendo muito forte. Mas eu sinto que cada vez mais as agências e os profissionais vão se especializar em ser operadores da inteligência artificial. Então eu sinto que as agências que começarem a estudar sobre isso, começar a pensar que eu vou contratar alguém para operar na inteligência artificial. Seja o cara que vai fazer vídeos, porque hoje também dá para fazer vídeos por inteligência artificial. Hoje dá foto, vídeo, design, daqui a pouco tráfego, você consegue automatizar muita coisa. Logo. Então, acho que é buscar se desenvolver nisso. Você não precisa ser o foda, mas como empresário você precisa buscar alguém, talvez, que vai estar se aperfeiçoando como um operador. Eu julgo, eu tô até falando, né? Um operador, vou usar o GPT, operador de GPT. É que nem eu faço a analogia da máquina de lavar louça. Vai. Cara, a máquina de lavar louça, ela lava toda a louça pra você, né? Maravilhoso. Só que você ainda precisa de alguém para botar a louça na máquina de lavar louça, entendeu? Ainda não inventaram a máquina de botar a louça na máquina de lavar louça. Então, a mesma coisa de inteligência artificial. Tem que ter alguém operando, né? Pô, beleza, vai facilitar muito, faz lá para você, mas tem que ter alguém que... Essa palavra operadora faz muito sentido, assim. Eu penso mais assim, como se fosse um conector de pontos, assim. Porque, cara, se você é um profissional que tem só uma habilidade, você é um gestor de tráfego, um social media, um fotógrafo, um designer, realmente você tá com tempo... Né? Daqui a pouco a IA já te mata ali. Só que se você, uma empresa que precisa de marketing, ela precisa de várias coisas. As empresas não vão aprender, na maioria das vezes não vão executar. Então, elas precisam de agências que vão poder entregar essa solução mais completa. Então, é isso. Assim, é ser um conector, né? Ligar esses pontos para poder fazer o negócio acontecer. Estratégia. Não, estratégia sempre vai ser algo relevante, né? Porque por mais que, mais uma vez, tenha inteligência artificial, como o Gui falou, precisa alguém imputando as informações. Então, na minha visão, esse talvez é a tendência do momento, mas é muito louco. Volta a 3 anos atrás, 2 anos atrás, era aquela paradinha do óculos, que todo mundo falava que todo mundo ia andar com a porra do óculos. Já mudou, né? Já não é mais fala isso. disso, pô. Então, é óbvio que hoje é GPT, mas daqui a 2, 3 anos pode não ser. Há 5 anos atrás era metaverso, cara. Não é, mano. Porra. A galera comprando terreno no metaverso, pô. NFT. Nossa, NFT. Concordo, não é muito tempo atrás, cara. NFT é coisa de 3 anos atrás, Não faz muito tempo, por isso que eu falo brincando, mas tipo, a gente tá falando aqui, é grande tendência, GPT, mas mano, é hoje. Daqui a 2, 3 anos, às vezes não é. A gente fica só criando essas teorias da... 2020, 2021, todo mundo fala, não, vai ser tudo remoto, vai ser tudo home office. Cara, já tá voltando, né, cara? Saca? Então, doido. acho que no momento, porque eu penso assim, inteligência artificial não é o futuro, é o agora. Saca? Então, é importante a gente se aperfeiçoar. Você, mais uma vez, não precisa ser o louco psicopata disso. Né? Mas a gente precisa estar bebendo um pouquinho dessa água, principalmente nós, né, que trabalhamos com marketing, né, como um todo, a gente precisa estar sempre olhando as inovações, buscando isso aqui, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Eu vejo que muita coisa também vai se descontinuar ao longo do tempo. Então, hoje o cara vai lá e edita o vídeo, tem um editor de vídeo. Hoje o cara bota o vídeo e o negócio edita. Tá entendendo? Então, as pessoas vão começar a ter mais acesso a isso e vai começar a desvalorizar. Talvez eu estou trazendo, obviamente, o exemplo do editor, mas o que é que vai permanecer? É a estratégia. É o cara dar o direcionamento, porque isso eu acredito que a inteligência artificial não faz ainda. Cara, se você fosse hoje abrir uma agência nova, só sem ser de brand, qual nicho você escolheria? Caramba. Da sua experiência lá, pelo que você tem visto no seu, seu grupo. Eu sempre tenho 2 pontos que eu sempre gosto de trazer. A gente pode ir para o nicho de segmento, mas eu também posso ir para o nicho de serviço. Aqui a gente defende mais a parte do segmento mais, né? Ah, legal. Falando de segmento. Vamos lá. Eu acho que pegando pesquisa, tá? Também eu vou muito porque eu sempre gosto de pesquisar. Eu acho que
saúde e estética, para mim, segundo pesquisas, é o que mais cresce. Então, eu iria para nichos que eu vejo que tem mais crescimento. Então, eu não tomaria uma decisão. Eu ia pesquisar, ver estatísticas, quais são os nichos que mais estão crescendo e, a partir daquilo ali, perceber lacunas para vender soluções mais empacotadas. Sim, funis, algo com inteligência artificial que hoje a gente tem. Então, eu iria para saúde e estética, mas dentro do subnicho. Aí agora você fala, agora eu sou ultra nicho. Eu sabia que essa ia surgir. Eu sabia que essa ia surgir. Aí eu acho que uma coisa que eu acho que eu me identifico, que eu já vi bastante, acho que dentistas. Eu acho que seria um segmento que eu acho que eu me destacaria bem. Eu não sei se seria o melhor ainda. Cara, a gente sempre fala que o melhor, na verdade, aqui dentro, né? A gente sempre fala que o melhor depende do que você, a sua afinidade, a sua conexão com o nicho. Porque o que pode ser bom pra mim pode não ser pra você e vice-versa. Né? Porque eu já estudei um pouco, uma época a gente também atendeu alguns clientes do segmento e eu achei que, poxa, é uma galera que é muito carente. Tem várias soluções hoje que eu percebo, ainda mais uma vez, trazendo a inteligência artificial, que poderia ajudar muito ali o dentista a conseguir gerar. Não o dentista em si, mas uma clínica, né? Quando eu ia mais pro lado da clínica, né, do que o dentista em si. Mas eu acho que seria um segmento que eu exploraria. Perfeito. É um baita nicho. Cara, tem mais uma... Eu tô cheio de perguntas aqui, velho. Eu tenho uma lista aqui enorme. Se você quiser também, Gui, fica à vontade de ir pra... É que eu tenho cálculos mentorados daqui a pouco. Vamos lá. 7 minutos. Bom, pra gente... Mas também eu posso me despedir se vocês continuarem. Não, vamos continuando aqui. Cara, assim, dentro do seu grupo, né, e pela sua experiência também, o que você identifica que é o maior comportamento de quem tem mais sucesso, de quem faz acontecer, de quem tem realmente resultado ali na ponta? Sinceramente... Qual que é a maior característica, comportamento? Então, eu acho que é o cara que já entendeu que ele precisa ser empresário e saiu da cabeça do empreendedor. Perfeito. Ele saiu do empreendedor para o empresário, né? E aí é importante, né, contextualizar. Empreendedor, aquele cara tá começando, a ideia é genial e tal, tem uma habilidade, comecei a monetizar ela. Fazendo. Tá entendendo? E vai. Eu acho que o empresário é aquele cara que já pensa no negócio. Ele já tá olhando para a parte financeira, ele já faz melhores contratações, ele entende que tem mais de lucro. Consegue planejar, né? É o cara que pensa no negócio. Ele gosta de... Não é que ele gosta, mas ele já percebeu que quanto mais ele pensa no negócio dele, mais ele cresce. Sem ser aquele cara que tá muito pensando que tem que ver a melhor solução operacional e tal. E aí, acho que o cara que é mais gestor, o cara que é mais empresário, é o cara que mais se destaca dentro da agência. Isso é fato. E tem um detalhe, tá? Tem um caso nosso, por exemplo, tem uma agência que, inclusive, é por isso que eu também me identifiquei, que os caras são do nicho de dentistas também. Os caras eram empresários, já tinham clínicas, inclusive algumas clínicas. Contrataram agências para fazer um trabalho para eles, não deu certo. Eles aprenderam, começaram a rodar e criaram uma agência para eles. E eles cresceram muito rápido, porque os caras já eram empresários. Então, eles já sabiam como ter uma empresa. Então, eles já olhavam mais de lucro. Então, eles cresceram de uma forma muito mais acelerada. Foi um pouco que aconteceu comigo também. Entendeu? Eu tinha restaurante, aí eu aprendi. Então, isso é mais fácil. Então, não é que é mais fácil, mas acho que você saiu daquela cabeça do iniciante que está começando a ganhar dinheiro. Não, você já era um profissional, um empresário, na verdade, né, de sucesso dentro da sua área e viu uma outra oportunidade e foi pegar suas habilidades com outras habilidades que você, obviamente, foi buscar. Exato. Então, acho que para mim, esse cara que já tem essa mentalidade, ele cresce muito mais rápido e demora para virar essa chave. Demora, muito demora. É complicado que a grande maioria acaba focando muito mais em a parte técnica em vez de estudar de negócio. Né? Porque é o intuitivo. Né? Vou lá estudar como é que faz um design melhor, como é que faz uma campanha de tráfego melhor, uma mídia social melhor. Mas não estuda sobre o próprio negócio da pessoa. Quando ele vira a chave, mano. E no final das contas, cara, profissional técnico tem muito em abundância, tem muito profissional que você pode contratar para fazer aquilo, você não precisa se aprofundar tanto, que, tem gente boa que você consegue contratar num custo bom, né? Verdade é essa. Acho que você tem que conhecer. Sim. Cara, aulona aí, hein? Boa, foi bom demais o papo, Igor. Boa. Bom demais, cara. Não esperava menos. Foi incrível. Foi um prazer ter você aqui, cara. Você é um cara que a gente, fez uma... Né, lá atrás a gente se conheceu, eu fiz sua mentoria, depois a gente fez a do Joaldo junto com você. Então, legal, cara, foi sempre uma jornada muito bacana contigo aí. Caraca. Então, Igor, cara, gente boa demais. Tem muita gente que... Dá pra sacar que você é gente boa, né, nas câmeras aqui. Mas tem gente que às vezes é gente boa na frente das câmeras e não é tanto assim fora. Você é nos dois, E o Igor é gente boa demais, cara. A gente se conectou aí, sei lá, faz uns 2 anos, né, que a gente se conheceu. E, eu gosto pra caramba de você. Que bom, mano. Então, fiquei feliz aí de estar presente no nosso podcast. Caramba, eu que fico feliz, tá? Pelo convite aqui.
Sou honrado de estar aqui na mesa de vocês, admiro também vocês. O que vocês também vêm construindo, acho que todo mundo aqui tem um objetivo de ajudar. Sim. Né? A gente tem os nossos negócios, mas eu acho que quanto mais a gente ajuda outras agências, né? Mais o cara ganha dinheiro, mais o cara tem sucesso, a gente também tem sucesso junto. Eu acho que quando a maré cresce, todo mundo cresce isso, junto. cara. E pra mim já tem admiração pelo simples fato de estar fazendo isso. Eu acho que isso já é algo importante, né? E claro, com vocês como pessoas, né, mano? Então obrigado, isso é cara. muito bom. Eu tô aqui em Brasília agora Boa. e, velho, feliz de estar aqui gravando Vamos com vocês. surfar domingo. Me vai ser lá, Vou viu? levar ele lá, cara. Vou levar ele pra Domingueira, eu tô surfar. lá com ele. Viu? Surfar no lago, né? Pra brinca- gente explicar, né? Porque o pessoal não Surfar sabe. no lago, né? Brincadeiras Não é à na- parte. Quando eu era adolescente, eu escutava, eu sou surfista, eu quero ouvir isso surfando dessa vez, lá do Isso é verdade, cara. No lago, surfista no lago. Isso Igor, aí. pra fechar, quem quiser te seguir aí, fala onde pode Vamos lá, encontrar para me nas redes seguir, sociais. @Igor Moraes, @Agências Lucrativas. Estou lá, produzo conteúdo pra Legal. caramba também. Tô acelerando o mercado. Vai lá que lá você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim. Show de bola. Igor Obrigado mais uma Moraes. vez, meu amigo. Igor Moraes e Com E. @Agências Lucrativas. Obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Pra É cima. isso aí, esse foi mais um episódio do Ultralizecast. Segue aí, se você não tiver inscrito aí no nosso canal, segue a gente também. E no Instagram a gente tem o perfil @ultralizeoficial, o meu Gui Cardoso GC e do Bindes, Rodrigo arroba Bindes. Rodrigo Bindes. Deixa uma curtida aí e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu.